Então, bom dia. Hoje vou-vos falar sobre peritonite secundária, tendo a aula como objetivo reconhecer os enquadramentos clínicos que permitem a suspeição do diagnóstico clínico da peritonite secundária, quais os critérios da etiologia provável em cada caso e quais as recomendações para o tratamento das infecções intraabdominais. O que nós sabemos da epidemiologia, e sendo esta, apesar de tudo, um estudo antigo, mas é uma epidemiologia que nos estudos internacionais se mantém, da SASO-CI, é que a maioria dos doentes estudados com sepsis da comunidade, dos doentes graves, como vocês veem aqui, com choque séptico, as infecções mais comuns eram as infecções endovasculares e as infecções intraabdominais e as infecções urológicas. Portanto, as infecções intraabdominais estão entre os quadros mais frequentes nas infecções, nas sepsis com quadros que se apresentam com quadros graves. Então, para sabermos as infecções, diagnosticarmos as infecções intraabdominais, nós podemos dividi-las consoante a anatomia dos órgãos. Então, podemos ter infecções dentro do parênquima, que é o caso, por exemplo, das hepatites, das pielonefrites, das pancreatites, ou melhor, das complicações das pancreatites. Temos as infecções das paredes das vísceras, que é o caso da colcistite, da colangite, da diverticulite, da apendicite, da isquemia intestinal, e temos o caso das infecções das serosas, que é o caso da peritonite. Então, o que é o peritoneu? O peritoneu não é mais que uma membrana serosa e é constituída por duas camadas, o peritoneu parietal e o peritoneu visceral, e constitui uma grande quantidade, cerca de 1,7 metros quadrados, no adulto. Entre eles, existe uma pequena quantidade de líquido, 50 a 100 ml, de transudase estéril, ou seja, não existem lá micro-organismos. Ela é dita que é uma membrana microbiologicamente ativa. Microbiologicamente ativa porquê? Porque, por um lado, tem uma atividade antimicrobiana, antibacteriana, defende a integridade dos órgãos intracavitários, ou seja, confere-lhes proteção contra o meio exterior, permite a movimentação das ânsias intestinais, também participa na troca de água e eletrólitos com o espaço extracelular e é usado em algumas situações, por exemplo, para essa troca, por exemplo, na diálise peritoneal. E o grande epíplone, por exemplo, em situações de agressão, ele vai promover o bloqueio de processos agudos, porque vai libertar não só determinadas células para a destruição de bactérias não opsonizadas, como vai fazer um bloqueio mecânico daquela determinada, controlando aquela situação de agressão. A peritonite em si, ela pode-se dividir quanto à evolução em aguda ou crónica, quanto à extensão em localizada ou generalizada, quanto ao envolvimento de micro-organismos em cética ou acética, mas a sua divisão primordial é quanto à origem, em primária, secundária e terciária. Então, como é que nós podemos, exemplos de dividir esta divisão em primária, secundária e terciária? A peritonite primária, temos exemplo a peritonite granulomatosa, a peritonite bacteriana espontânea, a doença inflamatória pélvica e a peritonite em doentes com diálise peritoneal. Ou seja, na peritonite primária nós temos que ter uma ascite prévia. A peritonite secundária resulta sempre da perfuração de uma víscera e ocorre por necrose, infecção ou inflamação. E a peritonite terciária não é mais que a falência do controle do foco da peritonite secundária. É uma peritonite recorrente. Então, voltando então à peritonite primária,
ela não é mais que uma infecção bacteriana difusa, que não existe uma fonte aparente de origem intraabdominal. Ela resulta de uma infecção do machite pré-existente, que ocorre nos doentes com doença hepática crónica, nos insuficientes renais com ascite, nos doentes com colagenoses, nos imunossuprimidos, em que vai haver uma invasão das bactérias por via da cavidade peritoneal por via hematogénea ou por translocação bacteriana, sendo habitualmente por gram-positivos e sendo habitualmente monomicrobiana. As manifestações clínicas habitualmente são oligossintomáticas e habitualmente nem sempre se focalizam no abdômen. A terapêutica é antimicrobiana e nem sempre há necessidade de drenagem cirúrgica ou percutânea. Habitualmente o que se faz é uma paracentese diagnóstica para identificação do micro-organismo e não há necessidade da drenagem da peritonite primária, a menos que esta esteja a causar um síndrome de compartimento abdominal, como iremos ver mais à frente. A peritonite secundária é a forma mais comum de infecção intraabdominal. Ela resulta da inflamação, isquémia ou perfuração intestinal ou da translocação bacteriana a partir do intestino, nos casos em que este tecido está necrótico, como é o caso do tecido necrótico peripancreático, que acontece nos casos de pancreatite grave. Elas habitualmente são polimicrobianas, sendo os agentes gram-negativos muito frequentes. As manifestações clínicas habitualmente apontam para uma dor abdominal, são habitualmente queixas abdominais, e a abordagem, para além da terapêutica antimicrobiana, implicam quase sempre o controle do foco. A peritonite terciária, por seu lado, é uma forma difusa e persistente da peritite secundária. Ela pode ser infecciosa ou não. Ela é quase sempre polimicrobiana. A cobertura envolve sempre agentes multiresistentes, devendo sempre ser considerada nestes agentes. É fundamental o controle do foco. Devemos pensar sempre na laparostomia com lavagens frequentes. Então, voltando um bocadinho atrás à fisiopatologia. Nós temos por um lado, uma parede intestinal intacta, o que nos vai levar a uma hipomotilidade intestinal, com uma imunodeficiência local, com edema da mucosa e a uma proliferação das bactérias. Isto vai levar com que haja uma migração transmural das bactérias, translocação bacteriana para a via hematogénea. E vai haver uma migração dos micro-organismos para um espaço intraperitoneal que era estéril. Isto vai levar à peritonite bacteriana espontânea. Por outro lado, na peritonite secundária, vamos ter uma perda da integridade da parede intestinal, que acontece por trauma, por perfuração de víscera, por cirurgia, por diverticulite, que vai levar, então, também por esta invasão dos micro-organismos no espaço intraperitoneal, que era estéril, e que leva, então, à peritonite secundária. Como adjuvantes, podemos ter a presença de sangue, tecido necrótico, de micro-organismos mais invasivos, o próprio doente estar imunossuprimido, que podem levar com que sejam adjuvantes para que haja um maior agravamento para estas duas peritonites. No caso então da peritonite secundária, havendo então a perfuração de víscera, o trauma, a infecção da parede visceral, nós podemos ter uma resposta eficaz do hospedeiro com antibióticos, com ou sem antibióticos e levar à cura, ou uma resposta ineficaz do hospedeiro, que leva a uma peritonite secundária com contenção, que leva ao abscesso, que pode levar à ruptura e leva a uma peritonite terciária, ou então levar logo a uma peritonite terciária. Por outro lado, a peritonite secundária, com uma cirurgia eficaz,
também leva à cura, o abscesso devidamente drenado também leva à cura e a peritonite terciária, também devidamente tratada, pode levar à cura. Não esquecendo que o foco intraabdominal, tal como nos outros casos de sepsis, a importância na primeira hora da medição do lactato, da obtenção de culturas antes do início da antibioterapia, não devendo, contudo, o atraso da antibioterapia ser feito pela colheita das hemoculturas, a administração de fluidoterapia e não esquecer que nestas situações estes doentes são doentes com muita necessidade de fluidoterapia e o início de vasopressores. E vou acrescentar só aqui nestes doentes a importância do controle do foco. Só para vos relembrar que no abdômen agudo, ou seja, nos doentes com sepsis com ponto de partida abdominal, que a dor pode ser localizada, que nos quadrantes superiores ou nos quadrantes inferiores e que nos pode levar a dar indícios de qual é a etiologia. No entanto, como vocês podem ver aqui nestes quadros, as etiologias são múltiplas e muitas vezes entre elas podem se confundir umas com as outras. Se a dor for difusa, também nós podemos ver, por exemplo, com uma diverticulite, por um lado, se pode nos dar uma dor mais difusa, mas se tiver uma localização mais localizada, pode ser uma dor mais localizada. Não nos podemos esquecer que a sepsis com ponto de partida abdominal pode ter um conjunto de diagnósticos diferenciais imensos. Então, o abdômen agudo, só para vos organizar um bocadinho mais, pode ter como ponto de partida o aparelho gastrointestinal, o genitourinário, não esquecer as pielonefrites, o ginecológico na doença inflamatória pélvica ou até mesmo o vascular, como acontece nas isquémias intestinais. Ou então até ter como causas extraabdominais, ser cardiovascular, como acontece, por exemplo, os infartos inferiores que se podem mimetizar um abdômen agudo, os metabólicos, não esqueças, por exemplo, que as acidoses láticas podem se apresentar com quadros metabólicos, ser da parede abdominal ou então mesmo quadros neurogénicos que dão quadros de íleos. E para nós fazermos a distinção dos abdômenes agudos, precisamos muitas vezes de exames imagiológicos. Os exames imagiológicos passam por nós termos que pensar muito bem que exames é que queremos. Por causa de quê? Porque é que eu vos falo isso? Por causa da radiação. Se nós formos ver aqui, os níveis de radiação que nós temos, que são que cada órgão tem, vimos que ataque de abdômen é daquelas que vai dar mais radiação ao órgão, em comparação, por exemplo, obviamente com a ressonância e em comparação com a ecografia. Isto porque é que eu vos falo isso? Para a gente racionalizar os exames que queremos. E esta radiação também depende do sítio onde nós vamos fazer o exame. Sabemos que existem determinados órgãos que são altamente sensíveis à radiação e outros que são menos sensíveis. Por exemplo, sabemos que o cérebro é menos sensível, tal como os músculos, e sabemos que, por exemplo, que os ovários, que o intestino são altamente sensíveis. Portanto, quando queremos fazer um diagnóstico diferencial num abdômen agudo, se queremos pedir um exame que é altamente sensível, temos que pedi-lo
logo à cabeça. Não vamos pedir primeiro um ataque abdômen, depois um ataque pélvica, depois um ataque tórax. Então, se temos que pedir um exame com radiação, devemos logo pedi-lo todo inicial, todo inicial. Isto porquê? Porque como nós vimos neste artigo, que já é antigo, que foi um artigo que foi estimar os riscos de radiação nas crianças, que este risco foi estimado que as crianças que faziam TAC tinham um risco acrescido de neoplasias durante a sua vida. Este risco também é maior quanto mais novos somos, ou seja, à medida que envelhecemos, este risco de radiação também diminui. Isto foi o que eu vos falei há bocado, que o risco de radiação é menor para determinados órgãos do que para outros. Vimos que, por exemplo, que o risco de radiação a nível de ataque de crânio é muito menor do que de ataque abdominal. E não nos esquecermos nestes doentes a importância também da monitorização da oxigenação, da circulação das células e dos órgãos-alvo. E uma particular importância no abdômen agudo da monitorização da diurese. Está bem? Isto porquê? Porque, sendo o foco intraabdominal, o risco da hipertensão intraabdominal. E já abordaremos este tema mais à frente. A microbiologia da peritonite também varia consoante o envolvimento é primário, secundário ou terciário. Na peritonite primária, a microbiologia é habitualmente monomicrobiana, sendo os agentes mais envolvidos a Escherichia coli. Há outros gram-negativos que estão envolvidos, nomeadamente a Klebsiella, e existem gram-positivos, tal como os streptococcus e alguns enterococos. Na peritonite secundária, habitualmente ela é polimicrobiana. Temos como agentes também a Escherichia coli. Temos a Escherichia coli e a Klebsiella. Temos aqui uma maior prevalência já de outros gram-negativos que podem ser já multiresistentes, nomeadamente a pseudomonas. Começa a haver já alguma prevalência de agentes gram-negativos, nomeadamente o bacteroides frágiles, de alguns anaeróbios, e estes agentes também podem variar consoante o sítio onde o doente se infectou. Se a peritonite secundária se origina num ambiente hospitalar, esta microbiologia também varia. A peritonite terciária também é polimicrobiana e depende muito do sítio onde o doente está internado. Aqui há um grande predomínio de agentes multiresistentes do meio hospitalar e começa a haver uma prevalência de fungos. Na peritonite secundária também temos a microbiologia do agente, também depende muito de onde ela ocorre. Se ela ocorre abaixo do ângulo de Treitz, temos um risco de infecção muito maior do que se ela ocorre acima do ângulo de Treitz. Isto porquê? Porque aqui é que começam a ver os gram-negativos e os anaeróbios. Acima do ângulo de Treitz, como vocês veem aqui, a árvore
o suco gástrico, o estômago é habitualmente estéril, a menos que tenhamos a fazer inibidores de bomba de prótons, e tem uma baixa prevalência de micro-organismos. Então já vimos a variação dos micro-organismos, perante isso podemos propor uma terapêutica antibiótica. Então, na peritonite primária, como terapêutica antibiótica de primeira linha, temos como primeira linha uma cefalosporina de terceira geração ou uma fluoroquinolona. Na peritonite secundária grave, temos uma piperacilonatase albactam ou uma cefalosporina terceira ou quarta geração com metronidazol. Isto porquê? Porque as cefalosporinas de terceira ou quarta geração não cobrem bem anaeróbios e daí a importância de associar o metronidazol, ou massivo parafloxacina mais metronidazol pela mesma razão, ou então, em última instância, o carbapenem. Na terciária, a terapêutica deve ser feita consoante as etiologias identificadas, ou seja, de acordo com o TSA. Então, há bocado falei-vos da importância da medição da diurese nas peritonites. Isto porquê? Porque um dos problemas do abdômen agudo, das peritonites, é o síndrome de compartimento abdominal ou a hipertensão intraabdominal. Então, a nossa pressão intraabdominal normal é inferior a 5 mm de Hg. E define-se como hipertensão intraabdominal como uma elevação persistente da pressão intraabdominal superior a 12 mm de Hg. Todos nós temos momentos em que a nossa pressão intraabdominal aumenta, como é o caso quando vamos à casa de banho, quando fazemos abdominais. Nessas situações a nossa pressão intraabdominal aumenta. As grávidas também têm um aumento da pressão intraabdominal. Mas um aumento sucedido da pressão intraabdominal, como acontece, voltando aqui só um bocadinho atrás, não dá para voltar, um aumento sucedido da pressão intraabdominal denomina-se então hipertensão intraabdominal. Como é que nós medimos a pressão intraabdominal? Nós podemos medir a pressão intraabdominal através do órgão que nos dá acesso direto à pressão intraabdominal, ao compartimento intraabdominal, que é através da bexiga. E então, o que nós fazemos é introduzimos, ligamos um transdutor de pressão intraabdominal através a um balão de 500 ml de soro, que está ligado a um transdutor de pressão de linha arterial. Instilamos 20 ml de 20 a 50 ml de soro fisiológico dentro da bexiga, clampamos a bexiga, ligamos a esse transdutor e essa pressão que se transmite da bexiga para esse transdutor de pressão vai-nos traduzir qual é a pressão que está dentro da barriga, dentro do abdômen. Quando a pressão intraabdominal é persistentemente superior a 20 mm de Hg e se associa a uma disfunção de órgão, ou seja, a uma disfunção cardiocirculatória ou a hiperlactacidemia, então dizemos que temos um síndrome de compartimento intraabdominal. E isso também podemos associar a isso também a uma disfunção renal, que é uma tradução de disfunção de órgão de novo. Então, o que nos dizem as recomendações é: se um doente tem uma hipertensão intraabdominal superior a 12, o que nós devemos fazer inicialmente é evitar a reposição volémica excessiva, otimizando a pressão de perfusão adequada. Se essas medidas, se a pressão for superior a 20, vamos verificar se há falência de órgão. Se não houver, vamos medir de 4 em 4 horas a pressão intraabdominal. Se a pressão baixar, muito bem, temos resolvido a pressão intraabdominal. Como é que nós medicamente podemos reduzir a pressão intraabdominal? Se ela for superior a 20 ou se for superior a 12. Podemos sedar e analgesiar o doente, ou seja, para isso
melhorando a compliance da parede abdominal. Podemos haver necessidade de fazer bloqueio neuromuscular, ou seja, entubar e ventilar o doente, fazer bloqueio neuromuscular, evitando então, deitando nestas alturas, tendo que deitar o doente, evitando a cabeceira elevada, colocando, eliminar todo o conteúdo intraluminal, ou seja, colocando uma sonda nasogástrica, descomprimindo a ampola retal e dar agentes procinéticos. Depois temos também evacuar os líquidos abdominais, fazendo, se o doente tiver líquido ascítico, fazer uma paracentese. E depois vamos então corrigir o excesso de balanço hídrico se o doente tiver. E nessa situação é fazer diuréticos. Esta questão dos colóides nós já vimos que não está indicada, não é? Mas só houver necessidade de fazer diálise. E manter então uma pressão de abdominal superior a 60. O que é isto da pressão abdominal? Não é mais que a pressão arterial média menos a pressão intra-abdominal. Depois, o que podemos fazer é, se o doente tiver então um síndrome de hipertensão intra-abdominal superior a 20, o que nós, se fizermos aquelas medidas todas e se não resultar, o que nós vamos fazer temos que pensar seriamente em considerar uma terapêutica cirúrgica. Então, para concluirmos esta aula, o importante nestes doentes é a valorização dos sinais clínicos de sepsis. Eu coloco aqui CIRS porque existem situações de abdômen agudo, tais como a pancreatite, que podem evoluir para um síndrome para uma peritonite barra um síndrome de abdômen agudo. Estabelecer as prioridades de abordagem e no plano de investigação. O controle do foco, que é essencial nos doentes com abdômen agudo, e a administração de antibioterapia nas doses corretas, pela via correta e com a duração adequada. A antibioterapia nestes doentes, cada vez mais, é em tempos em menos tempo, ou seja, temporalmente em menos dias, e é aqui o controle do doente depende muito do controle do foco.